Olá, como vai? Está começando mais uma edição do nosso programa e vamos falar hoje sobre transtornos mentais, considerados o mal do século, justamente porque é uma doença invisível, né, gente? Difícil de detectar. Olha, só para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 25% das pessoas apresentam algum tipo de doença mental em determinado momento da vida. Para conversar melhor comigo sobre isso, está ao meu lado o psiquiatra forense, Dr. Leonardo Morita. Doutor, muito obrigada por ter vindo. E eu já começo perguntando quais são os tipos de doenças mais conhecidas hoje mentais que acometem as pessoas. Olá a todos. Bom, atualmente nós temos principalmente os transtornos depressivos e ansiosos, né? Esses são a maior parte, né, das patologias psiquiátricas que a gente acompanha, né? Eu acho que cerca de 60% aí do consultório dos psiquiatras atualmente vai ser sobre essas patologias. Né? Depressão e ansiedade, né? E por que será, né? Pois é, depressão e ansiedade. Mas nós temos aí diversos outros distúrbios, né? Tem os distúrbios alimentares, tem os distúrbios relacionados das psicoses, né? Como a esquizofrenia, por exemplo. Tem o transtorno bipolar. Claustrofobia também? Também, que está um pouco dentro aí do espectro das doenças, né, do espectro ansioso, né, que a gente chama. Tem a questão do toque, tem, enfim, né, diversas patologias aí atualmente, né, que... E o que tem agravado? Que hoje a gente percebe, né, todo mundo fala, virou até uma informação comum de se ouvir, que é o mal do século. As doenças mentais são o mal do século. Por quê? Olha, a princípio, as doenças mentais, elas são o que a gente chama multifatoriais, né? Então, assim, são diversos fatores que vão acometer um indivíduo para ele acabar desenvolvendo esse transtorno mental, né? Existe a predisposição genética, né, como em qualquer outra doença, mas existem os outros fatores diversos, né? A gente pode falar fatores ambientais, por exemplo, né? Hoje temos a poluição, né? É um fator. A gente tem essa questão, disputas acirradas hoje na sociedade. Que gera muita ansiedade. Gera muita ansiedade, isso é um fator. A gente tem hoje nossa situação, falando de Brasil, nossa situação econômica, que isso vai, né, levar uma dificuldade aí para as pessoas, isso pode causar, né, os transtornos. Tem a questão da alimentar também, né, uma má alimentação pode predispor aí também um transtorno mental. Porque é fisiológico também? Com certeza, com certeza. Todo transtorno mental, assim, ele vai acabar gerando um desequilíbrio nos neurotransmissores, né? É como se fosse um desequilíbrio na fisiologia cerebral, né? Então, funcionalmente, geralmente funciona, né, tem o equilíbrio de serotonina, dopamina, glutamato, GABA, são diversos neurotransmissores, né, não é só um ou outro, e eles têm o equilíbrio deles e nesse desequilíbrio acaba surgindo as patologias, né? Nós não temos hoje ao certo, assim, a psiquiatria, né, a ciência, ela não consegue medir bem como é esse desequilíbrio, né? Mas porque hoje a psiquiatria ela trata mais pelo fenômeno, pelo como a patologia se apresenta. Então, né? varia de caso a caso isso? Varia de caso a caso. Inclusive, alguns telespectadores que pediram para a gente falar sobre esse assunto mandaram perguntas. Legal, vamos ver ouvir algumas? Sim. Rodovt. Eu queria saber como é que eu faço para parar de tomar o remédio Rivotril, que eu tomo já há uns 20 e poucos anos e já está me fazendo mal. Eu estou começando a ficar meio esquecida. Bom, uma pessoa dependente de remédio para dormir, eu acho que isso aí é um problema gravíssimo, né? É um problema gravíssimo mesmo, né? Porque é algo infelizmente, bastante comum, né? O Rivotril é da classe dos benzodiazepínicos, eles são calmantes, né? São medicações que, bem indicadas, elas são
muito boas, né, ajudam muito no tratamento psiquiátrico, porém, muitas vezes um uso inadequado pode acabar culminando numa dependência, né? Por Como é que exemplo, ela tem que fazer, então? Tem que ir parando aos poucos? o ideal é fazer primeiro, né, com supervisão psiquiátrica, né, uma supervisão médica psiquiátrica e provavelmente isso vai depender um pouco da dose que ela toma, né? Se for uma grande dose, provavelmente vai ter que iniciar uma substituição, né, do Rivotril para um antidepressivo mais sedativo para garantir esse bom sono à noite, né? Ou se for uma pequena dose, dá para ir reduzindo a dose e vendo outras medidas para sanar esse problema de saúde. E quais seriam essas medidas, doutor? Uma boa alimentação, um exercício físico, né? Fazer coisas que se relacionem ao bem-estar. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Então, se conseguir ir viajar, fazer atividades que gosta, dançar, música, pintura, essas coisas. É cuidar bem de si próprio. Sim, com certeza. Isso é fundamental quando se fala em saúde mental, né? Psiquiatria, isso é a grande finalidade da coisa. Tem mais uma pergunta que a gente ainda vai passar nesse bloco e vai ser agora. Vamos ver? Eu gostaria de saber até que ponto a ansiedade é normal e quando que ela começa a virar um transtorno. Justamente o que a gente falou no começo do programa, né? A ansiedade está aí liderando as consultas psiquiátricas, né? Sim. A ansiedade, ela é, a princípio, assim, uma antecipação, né? A pessoa está sempre sofrendo por antecipação, está sempre se projetando à frente do tempo, né? Isso vai causando angústia, medo, e isso pode ir trazendo além de problemas no cotidiano dela. Então, talvez ela pode ter um medo antecipatório, muitas vezes algumas pessoas acabam não saindo de casa ou tendo que sair de casa acompanhadas. É a tal do síndrome do pânico. Síndrome do pânico, né? Agorafobia, que a gente chama, que é medo de estar em locais públicos, né? Lugar com multidão. E quando que a ansiedade ela começa a ser realmente prejudicial? Primeiro, quando ela começa a alterar o seu cotidiano, né? Trazer alguma dificuldade que antes não existia, né? E também na ocorrência de sintomas físicos, né? É muito comum aí na ansiedade, a pessoa ou fica um pouco agitada demais, ou acaba tendo uma fadiga. Ela pode, fora do comum, né? Fora do comum, pode o coração ficar acelerado, às vezes parece que vai sair pela boca, pode trazer aí algum desconforto gástrico, intestinal. Aí é o sinal de alerta. Aí é sinal de alerta de que precisa ser cuidado, precisa ser visto. Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto e sobre outros tipos de doenças mentais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já!